Esse é um balão vermelho. Todos estão vendo? É vermelho, é verdade. Todos conhecemos as cores. E a verdade absoluta é que esse é um balão vermelho. Não é não. Isso é verde. Verde? É um balão verde. Gente, oi. Este balão é amarelo e é o mais bonito de todos. Não, é vermelho. Vem ver daqui, Vitória. Peraí. Isso é verde. Peraí. Ah, não, é vermelho. Eu sei, é vermelho. Vocês podem olhar do meu ponto de vista? Tá, pera. Azul. Gente, é verde. Exatamente. Gente, é um balão vermelho. Porque é vermelho. Ah, não. Aqui é roxo. É roxo. Peraí, nós vamos resolver isso de uma vez por todas. Thaís, que cor é esse balão? É claro que é preto e branco. Meu Deus, peraí. Nicolas, que cor é esse balão? Não tem nenhum balão aí. Gente, que ridículo. Ó, eu até entendo que foi o jeito que a sua mãe te ensinou. Mas a verdade é que esse balão é vermelho. Você tá falando mal da mãe dela? Não, gente. Olha, eu respeito sua mãe. Do jeito que ela te ensinou, do jeito que ela te criou. Mas a nossa mãe ensinou que esse balão é vermelho. Mas você não tinha falado que era verde? É verde. Olha, eu sou alguém estudado. Eu fui pra faculdade. E lá a gente aprende que há várias teorias de cores. O meu professor de cor, doutorado em cor. Você é doutorando em cor? Não. Deu pra ver. O meu professor explicou que existem várias teorias das cores. E a gente pode simplesmente escolher uma delas que mais nos convém e encaixar. E pra mim, verde está ótimo. Mas a gente não escolhe a cor que melhor se encaixa na nossa vida. Vermelho é vermelho e ponto. Você conhece a palavra intolerante? Conheço. É o que você está sendo agora. Você não pode enfiar a sua opinião goela abaixo. Mas não é minha opinião, é a verdade. Isso é o que a gente está dizendo. É que a gente não precisa ficar perdendo tempo com discussões polêmicas, como a verdade. Sabe o que é engraçado sobre a verdade? É que é verdade, você acreditando ou não. Boa noite. Quem gostou do teatro? Muito bom, né? Parabéns, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir lá em João 14:6. Hoje o tema da palavra é a verdade. E esse teatro foi para dar uma introdução nessa palavra, para a gente conseguir entender bem. E é um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Então vamos lá. João 14:6, olha lá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Versículo bem conhecido esse. E eu quis trazer ele porque é o próprio Jesus falando para a gente que ele é a verdade. E esse teatro que a gente viu aqui fala um pouco sobre a verdade. Por quê? A pessoa que defende a verdade foi Mariana. Defendeu a verdade. A verdade, todo mundo sabe que o balão é vermelho. Mas aí tinha um carinha metido que foi para a faculdade, que tinha um professor doutor em cor, que cismou que ele pode achar que o balão vermelho é verde. Que é Pedro, né, Pedro? Nem sei cadê ele. E tem a outra pessoa que é levada por todo tipo de experiência. Se um está falando que é vermelho, ela acha que é vermelho. Mas aí, se ela vai para o outro lado, ela vê que é roxo e ela fica iludida, encontrando um monte de experiências, de aventuras, que foi representado pela Vitória. E teve a pessoa que aprendeu uma mentira, representada pela Larissa, aprendeu uma mentira lá com a família e tal, levou essa mentira a vida inteira
e foi influenciado a acreditar nela, que o balão era azul, mas todos sabemos que era vermelho. É um teatro, mas representa o que acontece na vida real. Porque muitas vezes na nossa vida, né, hoje em dia principalmente, a gente vê isso. A gente sabe o que é a verdade, mas muitas pessoas vêm com aquelas frases famosas. Cada um tem sua verdade. A verdade é relativa. Defenda a sua verdade. Mas nós cristãos, a gente sabe que existe uma verdade, não várias verdades. Existe uma só. E foi o versículo que a gente leu no começo. Jesus é a verdade. E eu queria começar falando sobre 4 coisas sobre a verdade. A primeira delas é que a verdade não é algo, ela é alguém. E esse alguém é quem? Jesus. Somente em Jesus a gente vai encontrar a verdade sobre nós. Essa palavra ela é muito importante hoje, porque a gente vê por aí várias pessoas querendo dizer o que a gente é ou não, o que a gente pode ou não, e a gente fica perdido se a gente não tiver um norte, um caminho, que é Jesus também. Então Jesus não é só a verdade, Ele é o caminho que nos guia em direção à vida, que é Ele também. Resumindo, Jesus é tudo que a gente precisa. E é nele que a gente encontra a nossa identidade, quem você é. E isso é uma questão da humanidade, quem eu sou, para onde eu vou, né? Essas questões que vêm perambulando na nossa cabeça. E Jesus é o único que tem a resposta sobre isso para você, porque foi Ele que te criou. Por mais que você nasceu da barriga de sua mãe, quem projetou para você nascer, para você ser o espermatozoide vencedor lá, que fecundou o óvulo e veio à terra, foi Jesus. Ele planejou você. Então é nele que você procura sua identidade, seu propósito de vida, quem você é e o sentido da sua vida. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas sem sentido na vida. E muitas vezes a gente é levado a isso também. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente é levado a ficar assim, nossa, mas qual que é o sentido dessa vida? Eu queria isso, queria aquilo, queria ganhar muito dinheiro, até hoje eu não consigo. Meu Deus, para onde que eu estou indo? Qual que é o sentido de viver nesse mundo? Tanta coisa ruim e tal. Mas se a gente é cristão, se a gente conhece a verdade que é Jesus, a gente sabe que existe um propósito para a nossa vida e um sentido que a gente encontra nele. Então, quando a gente perde Jesus de vista, a gente perde nossa identidade, nosso propósito, nosso sentido. Então, a primeira coisa sobre a verdade é isso. A verdade é Jesus. Ele é a verdade, que diz a verdade sobre mim e sobre vocês. A segunda coisa sobre a verdade é que ela é estável. Estável. Estável é uma coisa que não fica alterando. É uma coisa sempre igual. E se a verdade não fosse estável, ela seria essa montanha russa, baseada na cultura. Aí uma hora a cultura tá para lá, outra hora tá para cá, ou baseada, sei lá, em opiniões. Aí um tem uma opinião, outro tem outra, e a verdade ia ser essa coisa que não existe. Cada um tem a sua e pronto, ia ser essa coisa instável. Mas Jesus é a verdade e Jesus é estável. E lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, fala sobre isso. Olha lá, ó. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ou para sempre. Então, Jesus é o mesmo, Ele é a verdade é estável. Não é como no teatro, né? Que aqui no teatro,
Um veio de uma família que ensinou uma coisa, outro tem uma opinião que aprendeu na faculdade e tal. Não. A verdade não é relativa. Se fosse desse jeito, ela seria relativa. Que ela ia depender da cultura, de onde a pessoa foi criada e tudo mais. Mas Jesus é a verdade. Então ela não é relativa. Ela é constante, ela é estável. E por que isso é maravilhoso? Porque isso dá alívio para a gente. Como assim alívio? O alívio de saber que você pode confiar 100% no que Jesus é e no que Ele quer para você. Você pode depositar o centro da sua vida nele, que Ele nunca vai mudar. Ele não é como as pessoas, não é como as circunstâncias. Ele é o mesmo. Então isso nos dá o alívio de poder depositar nossa vida para Ele. Porque Ele é sempre estável. E Ele não muda como as pessoas. As pessoas mudam, mas Deus não muda. E aí, você pode ter uma pergunta aí na sua cabeça. Engraçado, né? Jesus é estável. A gente é um pequeno Cristo, cristãos, né? Um pequeno Jesus na terra. Mas se a gente é igual a Jesus, por que a gente é tão instável assim? Por que a gente vê tantos cristãos instáveis? Uma hora está com Deus demais, outra hora está desanimado. Uma hora quer demais, outra hora não quer mais. Está animado? Ah, não quero. Essa coisa instável, uma hora está muita fé, está orando para os enfermos, curando todo mundo. Outra hora está até duvidando, será que Deus existe mesmo? Por quê? Primeiro, porque nós não somos perfeitos. A gente tem que entender que ninguém que está aqui é perfeito. Nem eu, nem você. Mas a gente está caminhando rumo à perfeição, que é Jesus. Então a gente pode errar no meio desse caminho. Mas a gente está no alvo. Mas é importante falar também que ainda existem pessoas que vêm aqui na igreja. É bom você saber isso. Tem gente que vem aqui, frequenta muito e tal, mas ainda não aprendeu a viver a palavra de Deus. Está aqui tudo, é cristão, mas não vive ainda essa palavra. E é por isso que acontece aquilo que Jesus disse na parábola de quem constrói a casa sobre a rocha firme e quem constrói sobre a areia, que vem um vento, uma chuva, derruba. Então, a casa construída sobre a rocha, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, ela permanece firme, estável, mesmo em meio a coisas difíceis, a situações ruins, a dificuldades, enfim. Essa pessoa que deposita sua vida em Deus, em Jesus, permanece. Mas essa que ainda não entregou de fato sua vida totalmente, é tipo a Vitória aqui no teatro. Fica indo de um lado para o outro. Uma hora tá numa opinião aqui, aí muda para outro lugar, tá numa outra opinião, aí arruma novas amizades, aí cria outra opinião e assim vai. E uma coisa importante sobre isso, sobre essa casa, sobre a rocha, sobre a areia, é que você pode pensar, nossa, mas isso é meio abstrato, né? Como assim? Construir a casa sobre Jesus. O que é isso? Eu vou dar o exemplo contrário para você conseguir entender melhor. Uma pessoa que constrói sua vida sobre a areia, ou seja, sobre uma coisa instável. A areia não é um lugar bom para você construir uma casa, porque não é uma superfície firme ali que vai sustentar. E o que a gente pode ver na nossa vida de exemplo sobre isso? Relacionamentos é o primeiro ponto que eu coloquei. Tem gente que deposita a sua vida em relacionamentos. O relacionamento pode ser de amizade, pode ser amoroso, pode ser de igreja, um líder, um amigo de igreja, um irmão, um pastor. Tem pessoas que depositam a vida delas, assim, a confiança, a felicidade numa pessoa, ou namorado, noiva, sei lá, esposa, marido, ou amigo, ou amiga,
ou colegas, ou pastor, ou sei lá quem. Não faça isso. Porque isso é construir sua vida sobre a areia. Por quê? Porque pessoas são instáveis. Se você deposita sua confiança, sua felicidade, sua alegria da sua vida nessa pessoa, com certeza absoluta, uma hora você vai se frustrar. Porque pessoas são instáveis. Só Jesus é estável. É uma rocha firme onde você pode confiar, depositar sua felicidade, sua vida no geral. Outro exemplo, dinheiro. Tem gente que deposita sua felicidade, sua vida, sua esperança no dinheiro. Ah, porque quando eu ganhar muito bem, aí eu vou ser feliz. Ou então, nossa, eu ganho muito bem, eu tenho uma vida maravilhosa. Mas se amanhã eu perco meu dinheiro, não tem nada mais, R$0, eu abandono Jesus, abandono tudo, eu não gosto mais da minha vida não presta para nada. Por quê? Porque depositou a expectativa, a felicidade da vida no dinheiro, que é uma areia, é instável. Só Jesus é estável. Outro exemplo, opiniões. Tem pessoas que depositam sua vida em opiniões. Então, ela viu lá no YouTube um pastor, alguém, qualquer pessoa lá falando que tem como você ser cristão e não ir na igreja. Não precisa, gente, ir na igreja. Você pode ser cristão na sua casa. Aí você fala, é mesmo? Eu vou ser cristão na minha casa, para que isso? Muito chato, ficar dependendo, ficar relacionando com pessoas difíceis. E aí, acredita nessa verdade, nessa opinião dada por alguém e bota a sua expectativa ali. Aí, daqui a pouco, afasta de Jesus, não consegue firmar em nada, começa a repetir os mesmos pecados e volta ao mesmo ponto inicial. Ou então, eu vi uma pesquisa que mostra que a gente tem que seguir nossos desejos para a gente ser feliz. Então, a partir de hoje, eu vou seguir todos os meus desejos, eu não vou me privar mais, eu vou fazer tudo o que eu quiser. E aí vai nessa opinião, começa a ver tanta opinião, é tanta opinião hoje em dia, você abrir lá seu celular, seu computador, vai ficar até doido. E se você depositar sua vida nisso, é instável, muda. As opiniões mudam, mas Jesus não muda, ele é estável. E a outra coisa que eu coloquei aqui são sentimentos. Tem gente que baseia sua vida em sentimentos. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu vou começar a orar todo dia. Vou buscar Deus, vou orar, vai pro quarto. Aí chega lá e chora, e baba. Aí no dia seguinte, não senti nada, gente. Aí no outro dia, eu não estou sentindo nada. Eu acho que Deus parou de falar comigo. Quer saber? Vou orar é nada. Não estou sentindo nada mais. Acho que Deus nem me ouve. Sei lá, até se Deus existe. Vou parar com essa bobeira. Ou seja, está depositando suas ações, suas decisões em sentimentos. Se eu estou sentindo, tá bem. Mas se eu não estou sentindo nada, tá esquisito. Sentimentos são instáveis. Não deposite sua vida em sentimentos. Só Jesus é estável. E Jesus é a palavra. Quem vive a palavra, ou seja, quem vive Jesus, por mais que não seja perfeito, igual eu falei, consegue viver a estabilidade. Estabilidade de saber que você tem onde depositar sua esperança. Você tem para onde ir. Se tudo é errado, você tem um pé para onde correr. Você tem um ombro para chorar de Jesus. Você tem um abraço de Jesus. E Jesus é tudo que nós precisamos para ser feliz. A gente não precisa de dinheiro, de relacionamento, de opiniões, sentimentos. Mas isso é tão bom. É bom, mas a gente não precisa disso para ser feliz. Porque se a gente precisasse disso para ser feliz, e quem não tem isso? Vai morrer infeliz?
Ai, porque eu sou feliz demais, porque eu casei, gente. Ô, maravilha. Nossa, que felicidade. Por isso que eu sou feliz. Aí quem não vai casar? Paulo nunca casou. Ele era infeliz? Pelo contrário. A felicidade, gente, não está num relacionamento. Não está num relacionamento. A gente ama, né? Eu amo meu marido. A gente ama essa pessoa que está com a gente e tal. Nossos amigos, eu amo meus amigos. Eu amo minha família. Eu amo meus irmãos em Cristo. Mas minha felicidade não pode estar nisso. Minha felicidade não pode estar no dinheiro. Porque se eu não tiver dinheiro, eu vou desistir da vida. Eu não tenho mais motivo para viver. Jesus, ele é o tesouro. Que é quando a gente encontra ele, a gente vende tudo que tem. Igual a parábola. Encontrei um tesouro. A parábola é assim, um homem foi num campo e encontrou um tesouro. Ficou quietinho, vendeu tudo que ele tinha e comprou o campo só porque lá tinha um tesouro. Por quê? Porque ele sabia que aquele tesouro ali era muito mais valioso do que tudo que ele tinha na vida dele. E assim é Jesus. Quando você encontra Jesus de verdade, quando você conhece Jesus, você ama as outras coisas sim, mas nada se compara ao quanto Jesus é precioso na sua vida. É importante. É a coisa assim, realmente que dá motivo para viver. Então, eu emociono de falar disso, porque Jesus realmente é tudo que a gente precisa. E a gente precisa entender isso. Se você sair daqui sabendo que Jesus é tudo que você precisa para ser feliz, então você entendeu a palavra. Entregue sua vida para Jesus, vale a pena. E deixa eu beber uma água. E quando a gente fala isso, então tá, gente, deposita sua vida em Jesus, segue a palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. Aí chega aquelas pessoas, gente, mas isso aí que eu não gosto. Quando começa a falar disso aí, eu não gosto. Por quê? Porque começa a falar de obedecer palavra, isso aí não é liberdade. E eu gosto de ser livre. Eu fui feito para ser livre. Não gosto desses papos aí de obedecer nada. Mas aí que você se engana. Porque outro fato sobre a verdade é que a verdade liberta. E não sou eu que estou falando isso. Mas é a palavra. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Deixa eu ler ali. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Tinha uma banda que eu ouvia anos atrás que tinha uma letra assim: a verdade nunca me libertou. E eu já vi amigos meus me falando isso. A verdade nunca me libertou. Desisto. Mas essa é a mentira que Satanás quer que você acredite. Que a verdade nunca me libertou. Na verdade, essa verdade aí nem é verdade. Eu vou seguir a minha própria verdade. Porque assim eu sou livre. E muita gente se acha revolucionário falando isso, né? Que eu não tenho essas verdades aí não, eu tenho a minha própria. Como o Pedro no teatro representou aqui, aquelas pessoas assim, não gente, que é isso? Você está acreditando que esse balão é vermelho, mas na verdade eu estudei, minha filha. Eu tenho um professor que tem doutorado, eu sou estudado. E por isso que eu abri minha mente, agora eu sei que eu posso querer que esse balão seja verde. Ele não precisa ser vermelho. E quem nunca ouviu
uma conversinha parecida com essa por aí. Não é sobre balão que eu estou falando. Sobre a verdade. Isso, gente, não acontece só em 2023. Isso aconteceu desde lá do Jardim do Éden. E por isso que eu queria ler esse pedaço em Gênesis 3. Uma história bem conhecida por nós, inclusive. Gênesis 3:1. Fala assim, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então aqui já começou a primeira mentirinha, assim, disfarçada, né? Aqui é verdade que Deus falou que vocês não podem comer nenhuma árvore, mas a gente sabe que não é verdade, Deus não falou isso. Aí Eva não caiu nessa primeira, não. Ela falou, não, podemos comer do fruto das árvores do jardim, sim. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Então tá, Eva estava explicando para a serpente que não foi bem isso que Deus disse, não. Ele só falou que não podia comer de uma árvore, não é de todas. Aí vem a serpente. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, conhecerão o bem e o mal. Aí entrou a mentira de verdade mesmo. A mentira de verdade. Por quê? Porque a mentira, ela costuma não vir assim muito descarada. Ela vem assim, disfarçada. Porque realmente, quando eles comeram do fruto, eles começaram a conhecer o bem e o mal. Mas olha o que ele estava colocando ali, em xeque. As intenções de Deus. Porque ele falou, Deus sabe que no momento que vocês comerem, seus olhos abrirão e tal. Então, Deus não quer que vocês sejam como Ele. Então, jogou uma dúvida sobre quem é Deus. É mesmo, né? Acho que Deus está me limitando, hein? E hoje em dia é assim também. As pessoas falam, vocês ficam aí, ó, igual bobo seguindo Deus, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Esse Deus seus aí fica falando assim, me obedece, senão você vai ser castigado. E isso é uma mentira desse jeito, disfarçada ali no meio, para a gente poder começar a ter dúvidas sobre o amor de Deus, sobre quem é Deus, sobre a graça de Deus. E aí vem uma parte muito especial, que é o versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu, depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Então paramos por aqui. Eva caiu numa coisa que a gente cai. Primeiro, ela viu que a árvore era linda. E às vezes a gente também é levado por uma coisa muito bonita. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser palavras, opiniões que parecem lindas. Gente, nossa, como que eu nunca pensei nisso antes? Que coisa bonita. Outra coisa, o fruto parecia delicioso. Aí fala, verdade, né? Nossa, desejei isso daí, acho que eu quero isso. E ela quis a sabedoria que aquele fruto traria. Se a gente lê lá no Novo Testamento, ele compara essas três coisas com coisas de hoje em dia. Por exemplo, Eva viu que a árvore era linda. Isso é a concupiscência dos olhos. A gente olha e vê uma beleza em algo. Segunda coisa, Eva viu que o fruto parecia delicioso. É a concupiscência da carne. Ou seja, coisas que você quer muito, deseja.
Nossa, que coisa maravilhosa, eu quero. E terceiro, a soberba da vida, que Eva desejou a sabedoria que aquela árvore daria. E como Pedro representou aqui, muitas vezes a gente ouve uma opinião e fala, na faculdade mesmo, na escola, fala, nossa, essa opinião é muito legal. E eu estou me sentindo assim com uma mente tão mais aberta agora. E esses crentes é tudo intolerante mesmo, ficam falando que tudo é pecado, tudo é errado. Na verdade, não tem nada de pecado não, gente. Vão ser felizes, faz o que você quiser. É isso. E isso é uma mentira. Uma mentira assim como uma serpente falou para Eva que quer nos desviar da verdade, que é Jesus. E as mentiras geralmente elas vêm assim. Gente, se você não fizer o que você gosta, o que você quer da sua vida, você não vai ser feliz. Aí volta no ponto que eu falei. Você vai ser feliz mesmo fazendo isso que você quer, que você está querendo demais, que Deus não quer? Não. Porque esse tipo de felicidade é instável. Vem e passa. Aí mas eu bebo e você não bebe aí. Você é um bobo mesmo. Eu estou muito mais feliz. Será? E quando você não bebe? Deita a cabecinha no travesseiro, fica sem sentido na vida, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Será que isso é liberdade? Ah, porque eu tenho carro, eu tenho dinheiro, meu pai é o mais rico de Viçosa. Uma menina da minha escola falou isso. Detalhe, Exedrate. Meu pai é o homem mais rico de Viçosa. Então tá. É isso? Segurar esse status, essa ostentação, isso que vai te fazer feliz? Isso que é liberdade? Ou é uma máscara? Porque a mentira é isso, uma máscara. Que você tem que ficar colocando para agradar os outros, para ser feliz no meio da galera, para ter amigos. Será que é isso que traz felicidade? Que traz liberdade? Pornografia, tantas pessoas presas na pornografia, fica lá escondido fazendo aquilo e acha que isso é liberdade. Eu sou livre porque eu vejo na hora que eu quiser e você não vê. Ué, mas se você quiser parar, você para? Não, porque já virou um vício. E tudo que é mentira te prende de alguma forma, ou te prende de você esconder aquilo para ninguém ver, ou te prende por vícios, ou vergonha, isolamento das pessoas. E a verdade tem um efeito oposto. Ela traz luz para todo mundo ver. Não tem vergonha, não tem isolamento, é isso. Então, a verdade liberta. Esse é outro fato sobre a verdade. E o último fato é que a verdade é um espelho. Todo mundo já viu um espelho. Alguns amam um espelho, outros nem tanto. Mas a gente não usa o espelho para olhar os outros. O espelho não foi feito para isso. A gente usa o espelho para olhar para nós mesmos, não é isso? E assim é com a verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é uma pessoa rápida em colocar a verdade na frente da cara dos outros? Mas frequentemente esquece de olhar o estado do seu próprio coração? É rápido em apontar, ah lá, você está errado, tal. Mas é devagar em olhar para o seu próprio coração e falar, você que está errada. Você é assim? Porque a gente não pode ser assim. Jesus é que diz isso. E a gente tende a ser assim. Jesus, lá em Mateus 7:3, ele está conversando com um pessoal chamado fariseu, que era um povo hipócrita, que falava várias regras, todo mundo tinha que obedecer aquilo, mas eles cumpriam só externamente. No coração deles estava tudo podre. É aquelas pessoas assim, por fora é uma maravilha, mas por dentro... Tem até uma historinha que a professora manda o menino ficar sentado e ele não quer ficar sentado, ele quer ficar em pé. E ele fica em pé e ela vai insistindo, você tem que sentar, me obedece. Aí ele senta, mas ele fala assim, mas por dentro eu estou em pé. Então,
É basicamente por aí. Obedece por fora, faz de tudo, mas por dentro não quer nada disso. Os fariseus eram assim. E Jesus falou lá em Mateus 7:3 assim: por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Isso acontece muito. Por quê? Porque muita gente vai naquela ânsia: ai meu Deus, eu quero falar de Jesus, eu quero salvar todo mundo, ninguém vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o inferno, tá? Não pode fazer isso. Não faça isso, está errado. Aí, você acabou de fazer uma coisa errada. Meu Deus, esse povo. E acaba se esquecendo de si mesmo. Paulo, inclusive, falou isso. Quer ver? 1 Coríntios 9:27. Olha uma coisa importante que Paulo fala. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Porque não adianta a gente querer ajudar os outros, apontar os outros, se a gente não ajuda a si mesmo e não aponta a si mesmo. Olhando para o espelho da verdade, colocando na sua frente. E a Bíblia traz um outro exemplo que eu queria ler sobre isso, que é em Tiago 1:23. Sobre usar a verdade como um espelho. Fala assim, Tiago 1:23. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então, olha só isso. Se a gente ouve a palavra, sentou aí bonitinho no banco, está ouvindo a palavra de Deus. Estamos lendo aqui um monte de versículos, está ouvindo. Se você lê lá na sua casa a Bíblia e tudo, você começa a ver a si mesmo como um espelho. Você começa a comparar a sua vida com aquilo. Por exemplo, durante essa palavra, talvez você está comparando sua vida com isso. Lá na sua casa, quando você está no seu devocional, talvez você comece a comparar a sua vida. Mas, se você não põe em prática o que você ouve aqui, o que você lê lá na Bíblia, você esquece. Você esquece da sua imagem, como diz aqui em Tiago. Você esquece quem você é, você esquece seu propósito, você esquece para onde você vai, qual que é a sua esperança. Começa a esquecer. Por quê? Porque você está ouvindo, mas não põe nada em prática. Então, 2 exemplos que a gente deu sobre exatamente isso. O primeiro foi a casa sobre a areia. Pessoa que ouve, mas não põe nada em prática. Constrói a vida do jeito que quiser. Casa sobre a areia. Vai derrubar. E outro exemplo é esse, do espelho. A pessoa ouve a palavra, mas não pratica. Então, uma hora ela vai esquecer aquilo e não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Então, a gente não pode ser assim. Primeiro, a gente tem que estar nós mesmos firmados nessa verdade, para depois a gente querer firmar outras pessoas. Então, é uma coisa importante para a gente pensar. Será que eu estou vindo na igreja, estou lendo a Bíblia e estou praticando aquilo que eu estou recebendo? Porque eu preciso praticar. É isso que é ser cristão. Muitas vezes a gente quer ser cristão só em momentos grandiosos, como por exemplo, vamos fazer uma viagem missionária? Todo mundo quer ir, vão lá, vão tal, aí vai animadão, mas no dia a dia, você não cumprimenta as pessoas, é mal educado, grosso com os outros, trata os outros mal, desobedece.
não ama as pessoas como Jesus mandou. Então, acaba virando como esses fariseus. As coisas grandes, enormes, as coisas externas que as pessoas veem, a gente faz com facilidade. Mas e as internas que ninguém está vendo? Lá no seu íntimo, lá no seu quarto, quando você está sozinho. É essa coisa que é mais importante. A gente ser fiel e manter na verdade, que é Jesus. Então, antes de julgar as pessoas, julgue-se a si mesmo. A Bíblia fala isso várias vezes. E quando você for levar a verdade, igual Mariana, que estava tentando falar para o povo que o balão é verdade, gente. Aí o outro, mas você está falando mal da mãe dela? Não estou falando mal, está só falando a verdade. Mas quando você tiver estabelecido na verdade e for levar a verdade para os outros, você vai levar em amor. E não em ódio, que você vai para o inferno, então, vai embora. Então a gente precisa da verdade para na hora que for levar em amor e não em julgamentos. E para terminar, eu queria só falar que durante essa vida aqui na Terra, a gente vai ter muitos desafios que querem nos desviar da verdade, nos afastar da verdade, que é Jesus. Que querem fazer a gente duvidar daquilo que Deus diz sobre nós, da nossa identidade, quem você é, qual gênero que você é, qual, sei lá, que você está querendo. Sabe, é tanta coisa que quer confundir nossa cabeça. Eu quero isso, outra hora eu quero aquilo, eu sinto isso. Mas a opinião vem na minha cabeça, eu estou ficando doida. Deus não é Deus de confusão. Ele é estável. Se você está nessa instabilidade emocional, nessa loucura, eu te desafio a estabilizar a sua vida em Jesus. Porque é Ele que tem as respostas para a sua vida. Como que eu vou saber se eu devo fazer uma coisa ou não, se é certo ou não? Então, olhando para Jesus. Mas como? Leia a palavra. É uma coisa simples. Leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. E a verdade é Jesus. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai ter clareza em saber. Isso não é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Esse não é um caminho que eu posso seguir. Esse sim é um caminho bom para eu seguir. Quem vai te falar isso é Jesus. É a pessoa de Jesus. É ver as atitudes de Jesus. O amor de Jesus, a graça de Jesus, a obediência de Jesus. Todo o comportamento de Jesus. Tem até filme aí, livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. É basicamente por aí. É pensar o que Jesus faria, o que Jesus escolheria, como Jesus se comportaria no meu lugar. Aí você encontra a verdade para a sua vida. E eu queria te lembrar que mesmo diante de todas essas coisas que a gente passa, Jesus te escolheu, você é escolhido por Deus, você é escolhida por Deus. Você é filho de Deus, como o Teuzinho falou aqui no começo. Você é filho de Deus, você não é órfão. Você não está sem pai na vida. Você tem um pai que é Deus. E você sabe que nós, juntos, nessa terra, nessa cidade que a gente mora, a gente é Jesus nessa terra. A gente precisa ser os braços de Jesus para abraçar as pessoas. A gente precisa ser os pés de Jesus para andar nessa cidade, sendo Jesus. É isso que é ser cristão. É isso que é andar na verdade. É andar nos passos de Jesus. É ser as mãos de Jesus. É ser os braços de Jesus. O coração de Jesus. E vocês são a geração que Deus levantou para isso. Nós somos. Às vezes a gente esquece disso. A gente está tão distraído com a nossa vida, com as nossas coisas, com os nossos planos, que muitas vezes a gente esquece que Jesus nos escolheu. A gente está nessa terra porque a gente é uma geração escolhida para fazer diferença aqui, para ser uma luz onde há trevas.
Se nós saímos aí fora, nesse mundo que está tão nebuloso, cheio de opinião, cheio de eu acho, eu penso, eu não sei, eu estou perdido, e você chega lá no meio, você se mistura e vira igual? Qual é a importância de um sal que não salga nada, que não dá sabor? Jesus fala isso. Nós cristãos, nós somos o sal da terra. Nós temos que trazer sabor para a vida das pessoas que estão enganadas, achando que seguir seus próprios desejos, sua própria verdade, vai fazer elas livres e felizes. E estão cada vez mais infelizes. E nós somos chamados para ir lá, falar do amor de Deus para as pessoas e ser o amor de Deus na vida das pessoas. Na sua escola, na sua faculdade, quando você entrar lá, é um medo de faculdade, gente, é um medo que vai entrar na faculdade, vai desviar. E acontece isso mesmo, mas não pode ter medo, Acontece porque não está firmado na verdade. Mas vocês aqui, vocês estão firmados na verdade. Na hora que vocês entrar naquela faculdade, universidade, ou se vocês não for entrar, for trabalhar, onde você for, você vai ser uma luz. Não se esqueça disso, você é uma luz. E não sou eu, de novo, que estou falando isso. Eu vou acabar com um versículo maravilhoso, forte, que se eu fosse o seu, eu até guardava aí. Filipenses 2, 14 e 15. Parece até que eles estavam aqui vivendo a nossa vida em 2023, escrevendo esse versículo, porque é muito atual. A Bíblia, né, é atual. Olha lá. Façam tudo sem queixas e discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Você já viu uma foto de um universo assim? Com aquelas luzes maravilhosas, coloridas, brilhantes. É isso que Deus nos chamou para ser. Luzes no universo. Ah, então eu vou virar uma estrelinha e vou lá para o céu. Não é isso, né, gente? Luzes em lugares escuros. É não ter medo de ir para o lugar escuro. Saber a hora de ir. Ah, eu não estou preparado ainda não estou me sentindo firmado na verdade. Eu acho que se eu for lá, eu vou acabar indo na opinião deles. Então se firme primeiro. Mas depois que você se firmar, vai lá. E interaja com essas pessoas e leve luz para essas pessoas. Sabe por quê? Porque não adianta a gente ficar vivendo a nossa vida só egoísta, pensando só em si. Porque o mundo está perecendo, clamando por alguém que salve eles, que tire eles da tristeza, da depressão, da ansiedade, da escuridão, da perturbação, da confusão. E você e eu não podemos ser alguém que piora essa situação ou que começa a reclamar junto e falar: ah, é mesmo, a vida está horrível, ah, eu não entendo essa vida, esse mundo está cruel, melhor vamos mudar de país, vão embora, vamos viajar, vamos fazer isso. É nisso que está a sua esperança, cristão? Não. É em Jesus. E a gente precisa acordar para a verdade, que é a verdade de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Ele. E eu e você temos essa verdade já. Já conhecemos a vida. Mas um monte de gente ainda não conhece. E gente que convive com você e comigo. E é você que Deus escolheu para levar essa vida para eles. Então, busque a verdade. Procure a verdade, que é Jesus. Não fique procurando coisas mirabolantes que ouve por aí. Mas ouça a palavra de Deus. Pratique, leia e se entregue para Jesus.